Algumas pessoas dizem que vingança é um prato melhor quando servido frio. Outras pessoas dizem que vingança somente deve ser realizada contra aqueles que realmente merecem. Eu digo que não vale a pena em qualquer que sejam as circunstâncias. Eu vivia em uma pequena cidade do interior e tinha que caminhar por quase 1 hora até a escola, passando por enormes milharais de um lado e outro do caminho. Na escola, eu era sempre intimidada e atormentada por uma outra garota chamada Sarah. E em um certo dia, quando tínhamos 12 anos, fomos detidas por brigar depois que fui humilhada por ela na frente de toda a classe. Quando saímos da delegacia e começamos a caminhar juntas de volta para nossas casas, pois vivíamos na mesma direção, o sol já tinha entrado e a escuridão chegado. Nós caminhávamos em silêncio, exceto pelos resmungados de Sarah reclamando que eu era culpada da sua detenção. Cansada de tantos anos de tormento e zangada pela briga que tivemos cedo naquele dia, não precisou muito para eu pensar em alguma maneira de vingar. Enquanto passávamos frente aos enormes milharais, um plano formulou tão rápido em minha mente que gritei sem controle. Você viu aquilo, Sarah? Cala a boca, idiota. Não fala comigo. Respondeu Sarah. Sério, Sarah, olha. Sarah virou lentamente para o milharal e reclamou. Não tem nada lá. Cala a boca e caminha, ou eu te deixo. Justo quando ela virava, o vento moveu os pés de milho como se uma pessoa estivesse caminhando entre eles. Sarah, olha. Tem alguém lá. Insisti. Sarah começava a ficar zangada comigo. E daí? Provavelmente é o dono da roça. A essa hora da noite? Não acredito. Vamos dar uma olhada. Insisti. Sarah estava cada vez mais irritada. Ela queria seguir caminhando rumo à casa, mas como eu não desisti do meu plano, achei que aquele era o momento ideal para convencê-la a entrar no milharal. Tudo bem, você pode ir, mas eu vou entrar e ver o que está acontecendo. Eu entendo se você tiver com medo. Ao começar a caminhar, senti que Sarah decidiu que era melhor ir comigo do que ficar sozinha no escuro. E ela me seguiu. Eu entrei toda corajosa no milharal. Meu plano era simples, levá-la por um bom pedaço da roça, esconder e depois pular e assustá-la da melhor maneira possível. Rápido e fácil. Eu já tinha conseguido a parte mais difícil do plano. Convencê-la a entrar na roça. Só faltava o melhor. O susto final. Com certeza, ela iria pular, gritar e me xingar. Mas só o fato de causar o pior susto de sua vida iria me fazer sentir bem melhor. O milho estava alto, bem acima das nossas cabeças. Em poucos segundos, fomos submersas pelo milharal e separadas do resto do mundo. Sarah estava tensa. Tudo indicava que meu plano iria sair bem. Eu acho isso uma loucura. Uma péssima ideia. Quem diabos quer saber quem anda dentro dessa roça? Reclamou Sarah. Calma, só vamos entrar um pouco, olhar e voltar. Vai ficar tudo bem, a não ser que seja um fantasma ou vendedor de drogas. Eu disse sorrindo para mim mesmo, sabendo que o medo de Sarah aumentava com cada passo. Eu esperei que caminhássemos um pouco mais para dentro do milharal, deixando que Sarah seguisse na minha frente. Mais adiante, parei e fui ficando para trás. Não demorou muito para ela notar que eu já não lhe seguia. Amy, gritou Sarah. Onde você está? Pare de brincadeira estúpida. Se você não voltar agora mesmo, vou te deixar sozinha aqui dentro. Sarah começava a apavorar sem sequer imaginar que o pior ainda estava por vir. Eu tive que esforçar para não dar uma risada e revelar onde estava. Eu resolvi piorar a situação ainda mais. Enchi a mão de terra e joguei sobre o milho. O barulho da terra caindo sobre as palhas funcionou perfeitamente e Sarah gritou. Amy, sua idiota, eu tô indo embora.
Eu ouvi os seus passos caminhando na minha direção e resolvi pregar o susto antes que fosse tarde demais. Esperei até que ela chegasse mais perto e preparei. Finalmente. Ah! Pulei gritando o mais alto que pude. Mas algo estava errado. Sarah não estava ali. Ninguém estava ali. Eu não podia acreditar que Sarah tinha aprontado comigo. Eu tinha que lhe dar crédito, pois não sabia que fosse capaz e tão inteligente. Enquanto estava ali parada pensando no que realmente tinha acontecido, ouvi um grito apavorante de Sarah. E dessa vez, ela não estava brincando. Eu gritei por ela correndo na sua direção. Mas estava muito escuro, não conseguia ver e nem ouvir nada. E parei. Eu estava tão apavorada que podia ouvir as batidas do meu coração. Sarah, murmurei, certa de que gritar já não era uma boa ideia. Nenhuma resposta. O milharal estava em total silêncio até que eu vi um movimento poucos metros à minha frente. Eu ainda pensei em correr naquela direção, certa de que iria encontrá-la, quando ouvi uma pancada e depois a risada. Eu posso até esquecer tudo o que aconteceu e que venha acontecer em minha vida. No entanto, aquela risada, jamais. Os cabelos do meu pescoço arrepiaram e os meus músculos congelaram. Naquele instante, descobri que a situação já não era de brincadeira e que precisava sair dali o mais rápido possível. Eu corri como louca para longe daquela risada, sem sequer saber para onde ia. Não me importava. Eu só queria distanciar daquele lugar. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, finalmente saí do milharal, caindo no asfalto da estrada. Eu saí exatamente no lugar onde havíamos entrado. Só que agora, somente eu tinha saído. Poucos segundos depois, disparei na carreira para casa e fui direto ao meu quarto, ignorando as perguntas dos meus pais. E na esperança que ao amanhecer, encontraria Sarah na escola rodeada de suas amigas e rindo de mim como sempre. Às 10 horas da noite, ouvi batidas na porta. As perguntas começaram. Às 11 horas, a polícia chegou. Mais perguntas. Às 11h30 daquela mesma noite, a busca deu início e somente parou 2 meses depois, quando o corpo de uma jovem foi encontrado amarrado e mutilado dentro de um milharal. Viver com sentimento de culpa é algo quase insuportável, quase intolerável, algo que você jamais acostuma.